Há perguntas que passam pela nossa mente como uma brisa leve. E há perguntas que chegam como um terremoto silencioso, capazes de mudar o rumo de uma vida inteira. Hoje eu quero te convidar a encarar uma delas, talvez uma das perguntas mais importantes que você já ouviu. O que realmente separa as pessoas que conquistam riqueza e sucesso, daquelas que passam a vida inteira na mediocridade? Pode parecer simples, mas essa pergunta carrega um peso enorme. Ela provoca, ela incomoda, ela obriga você a olhar para dentro, e nem todo mundo está pronto para isso. Muita gente responde rápido: ah, é sorte. Outros dizem, é talento. Alguns defendem que é disciplina. Outros insistem que é networking, contatos, estar no lugar certo. Mas será que esses são os verdadeiros responsáveis pelo sucesso? Será mesmo que a vida de alguém pode ser reduzida a um golpe de sorte? Ou a conhecer as pessoas certas? Essa é a versão preguiçosa da verdade. É a versão que alivia a consciência. É a versão que faz você acreditar que o sucesso está fora do seu alcance, que não depende de você. Mas vamos caminhar mais fundo, porque o buraco é muito mais profundo. A verdade, aquela que poucos realmente gostam de admitir, é que o fundamento do sucesso começa na mente. Não é o dinheiro inicial. Não é a família. Não é o currículo. Não é a cidade onde você mora. É a sua mente. Se você já se perguntou por que duas pessoas vivendo a mesma realidade, com o mesmo nível de educação e as mesmas oportunidades, chegam a resultados completamente opostos, aqui está a resposta. Elas não tinham a mesma visão de mundo. E visão de mundo significa como você se enxerga, como você enxerga os outros, como você enxerga a riqueza, como você interpreta dificuldades, como você reage à vida. E quando você muda isso, tudo muda. Mas antes de entrar nesse ponto, vamos pensar no seguinte. Você já passou por alguma situação em que alguém parecia menos inteligente, menos preparado ou menos talentoso do que você, mas mesmo assim, essa pessoa conseguiu alcançar algo grande? Talvez aquela pessoa abriu um negócio, conseguiu um emprego melhor, viajou para o exterior, ganhou dinheiro, virou referência em alguma coisa. E aí você se perguntou: mas como? O que essa pessoa tem que eu não tenho? E a resposta chegou como um sussurro. Ela acreditou, e você duvidou. Simples e brutal. Mas antes que isso soe como algo abstrato, deixa eu te mostrar o que isso significa de verdade. Existe uma diferença gigantesca entre alguém que acredita que pode e alguém que acredita que não pode. Essa diferença é tão grande que muda completamente as decisões, atitudes e reações do dia a dia. Veja, a pessoa que acredita que pode, arrisca. A pessoa que acredita que não pode, recua. A que acredita que pode, tenta 1, 2, 3, 10 vezes. A que acredita que não pode, tenta uma vez e desiste. A que acredita que pode, vê oportunidades onde ninguém vê nada. A que acredita que não pode, vê problemas em tudo. A que acredita que pode, busca soluções. A que acredita que não pode, busca desculpas. A mente molda o mundo externo. E isso não é filosofia, é realidade. Mas aqui vem a parte mais importante deste capítulo. A maioria das crenças que você tem sobre dinheiro, sucesso e prosperidade não são suas. Sim, foram instaladas. Por quem? Pelos seus pais, pela escola, pelo bairro onde você cresceu, pelas pessoas com quem conviveu, pelas histórias que ouviu, pelas frases que repetiram para você desde criança. Dinheiro não cai do céu. É muito difícil ficar rico. Quem tem dinheiro é arrogante. Melhor um emprego seguro do que arriscar. Não vou sonhar porque posso me decepcionar. Isso não é para gente como a gente. Essas frases são como vírus que entram no subconsciente e criam limitações invisíveis. E quando você se dá conta, está vivendo uma vida que não escolheu. Uma vida programada por outros. Uma vida pequena, retraída, limitada. Agora, aqui vai a parte que mais choca. E se tudo que você acredita sobre dinheiro e sucesso estiver completamente errado? Sério? E se você estiver lutando para conquistar riqueza usando um mapa que não funciona? E se a sua mente estiver condicionada a te manter exatamente onde você está, mesmo que você deseje algo maior? Esse pensamento é desconfortável, mas é libertador, porque significa que existe um caminho.
e que você pode mudar esse caminho a partir da forma como pensa. Napoleon Hill, autor de Think and Grow Rich, um dos maiores livros de prosperidade da história, passou 20 anos entrevistando milionários, empresários, inventores, criadores e gênios. Ele descobriu uma verdade simples e poderosa. O sucesso é um estado mental antes de ser um estado financeiro. Primeiro você se torna rico por dentro. Depois o universo responde. Agora pense comigo. Quantas vezes você já sabotou uma oportunidade porque pensou que não era para você? Quantas vezes deixou de agir por medo? Quantas vezes acreditou ser impossível? Quantas vezes desistiu antes de tentar de verdade? E se esse mecanismo de autossabotagem estiver escondido dentro da sua mente inconsciente, e você nem percebe? Neste capítulo, você está descobrindo algo que muitos passam a vida inteira sem descobrir. O universo não responde ao que você deseja. Ele responde ao que você acredita. Se você acredita que não merece, não recebe. Se acredita que não consegue, não conquista. Se acredita que é difícil, será difícil. Se acredita que é impossível, será impossível. E aqui começa a virada. A partir de hoje, você vai enxergar sua mente como uma fábrica. E tudo que você produz nela se manifesta no mundo real em algum momento. Mas antes que a gente avance, te faço outra pergunta. Você está realmente preparado para abrir mão das crenças que te limitaram até aqui? Porque isso é mais profundo do que parece. Mudar a mente é desconfortável. É doloroso. É desafiador. Significa sair da identidade antiga, aquela que você aprendeu a defender durante toda a vida, e assumir uma nova versão de si mesmo. Uma versão mais forte, mais corajosa, mais consciente, mais poderosa. Você está pronto para isso? Ou será que, lá no fundo, ainda existe um medo de crescer? Pense com sinceridade. Porque o próximo capítulo vai te levar ainda mais fundo, vai te mostrar, na prática, como o sucesso transforma a mente, as emoções, os relacionamentos. E a forma como você enxerga o mundo. E você não vai querer perder isso. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar todos os próximos capítulos dessa jornada de transformação. Comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Se você mudar a forma como pensa, o universo mudará a forma como responde. Mas será que você está disposto a abrir a porta para essa nova realidade? Feche os olhos por um instante. Imagine que você acorda amanhã em uma vida completamente diferente. Uma vida onde você não precisa mais se preocupar com contas, horários, pressões externas ou expectativas que te aprisionam. Imagine que você pode escolher, verdadeiramente escolher, como viver. Pode parecer distante agora, mas essa vida existe, e ela começa dentro de você, antes de se manifestar no mundo externo. Neste capítulo, eu quero te levar para dentro da experiência do sucesso. Não aquela experiência superficial que muita gente posta nas redes sociais. Não carros de luxo, viagens caras ou ostentação vazia. Eu quero te mostrar o sucesso como ele realmente é. Uma mudança de percepção, de energia e de liberdade. Porque dinheiro não cria o sucesso. É o sucesso interno que cria o dinheiro. Estrela brilhante, sucesso é uma percepção. Vamos começar desmontando uma das maiores ilusões que a sociedade alimenta. A ideia de que sucesso é algo distante, difícil, reservado para poucos. Mas pense comigo. O que é sucesso, afinal? Sucesso é ter liberdade. Liberdade de escolher onde trabalhar, com quem trabalhar, quando descansar, como viver. Liberdade de se sentir seguro, completo, capaz. O dinheiro, essa ferramenta tão julgada, tão exaltada, tão mal interpretada, nada mais é do que um amplificador. Ele amplifica quem você é, o que você sente e como você vive. Se você é inseguro, o dinheiro amplifica sua insegurança. Se você é generoso, ele amplia sua generosidade. Se você é criativo, ele expande sua criação. Se você é medroso, ele paralisa sua vida. O sucesso começa não quando você recebe mais dinheiro, mas quando você se torna alguém que sabe o que fazer com ele. E é aqui que começa a transformação. Estrela brilhante, como o sucesso reorganiza sua vida. Imagine agora que você conquista a liberdade financeira. Como você começaria a tomar decisões? Talvez você deixaria de aceitar trabalhos que te fazem mal.
Talvez você passaria mais tempo com pessoas que te fazem bem. Talvez você finalmente teria coragem de criar, empreender, escrever, cantar, desenhar. Ou talvez você perceberia que o que realmente importa não é o dinheiro, mas o que ele representa. Poder de escolha. E é aí que muitos começam a despertar. Quando as pessoas experimentam o sucesso, mesmo que por alguns instantes, algo dentro delas acende. Elas percebem que têm mais controle do que imaginavam. Percebem que a vida pode ser conduzida, moldada, direcionada. E isso muda tudo. Estrela Brilhante, histórias que provam o impossível. Para entender o que o sucesso realmente faz com alguém, vamos olhar para alguns exemplos reais. Oprah Winfrey cresceu pobre, em um ambiente emocionalmente devastador, cheia de traumas e limitações impostas pela sociedade. Mas ela tinha duas coisas: uma visão e uma mente disposta a se expandir. J.K. Rowling escreveu Harry Potter enquanto vivia de benefícios sociais, com sua filha pequena no colo, dentro de cafés baratos. Ela tinha coragem para sonhar quando tudo ao redor lhe dizia para desistir. Ed Sheeran dormiu em estações de metrô em Londres quando não tinha onde ficar. Ele tinha persistência suficiente para enfrentar todo tipo de não. Tyler Perry morava dentro de um carro quando começou a escrever a peça que mudaria sua vida. Ele tinha determinação para continuar mesmo após falhar repetidas vezes. E existe uma coisa que conecta todos esses gigantes. Eles não começaram com dinheiro. Eles começaram com uma transformação interna. Eles acreditaram antes de ter. Eles se tornaram antes de receber. Eles vibraram antes de manifestar. Essa é a verdadeira experiência do sucesso. Estrela Brilhante, o conflito das estratégias. Agora vamos falar de algo que talvez você já tenha sentido. A confusão sobre qual caminho seguir. Vivemos em uma era onde todo mundo parece ter uma fórmula pronta para o sucesso. Invista em ações. Crie conteúdo. Abra uma empresa. Faça networking. Inove em tecnologia. Seja artista. Cada um defendendo um caminho como se fosse a única opção possível. Mas deixa eu te contar um segredo. Não existe um caminho. Existem vários. E todos funcionam, desde que funcionem para você. Você pode enriquecer criando arte. Você pode enriquecer inovando. Você pode enriquecer empreendendo. Você pode enriquecer investindo. Você pode enriquecer escrevendo, cozinhando, ensinando, construindo, curando, transformando. O dinheiro vai para onde existe energia, intenção, autenticidade e movimento. Mas aí nasce um conflito interno que segura muita gente. E se eu escolher o caminho errado? A mente começa a te prender com dúvidas como: e se eu fracassar? E se eu perder tudo? E se eu me arrepender? E se eu não for bom o suficiente? E se as pessoas rirem de mim? E aqui está a provocação que você precisa ouvir. Você não está sem resultados porque escolheu o caminho errado. Você está sem resultados porque não escolheu nenhum. O universo responde à decisão. Ele não responde à indecisão. O poder da escolha é maior do que qualquer estratégia. Estrela Brilhante, o despertar da consciência. Enquanto você assiste e se aprofunda nessa jornada, algo começa a acontecer dentro de você. Você começa a questionar: será que eu não me vejo menor do que realmente sou? Será que minhas crenças sobre dinheiro foram instaladas por medo? Será que meu futuro depende menos da minha situação atual e mais da minha mentalidade? E aí surge um despertar. Uma pequena chama de consciência que começa a crescer. Ela te faz perceber que você não está atrasado. Você não está limitado. Você não está condenado a repetir a vida das pessoas que vieram antes de você. Você está exatamente onde precisa estar para despertar. Tudo o que você viveu até agora, as dores, os medos, os desafios, faz parte da sua construção interna. E aqui vai a frase mais importante deste capítulo. O sucesso não é algo que você conquista. É algo que você se torna. Estrela Brilhante, a vida começa a se reconfigurar. À medida que você começa a internalizar isso, algo mágico acontece. O mundo à sua volta começa a parecer diferente. Pessoas que antes te limitavam deixam de ter influência sobre você. Sons de dúvida começam a silenciar. Medos começam a perder força. E uma nova narrativa começa a se formar dentro da sua mente. Você não está mais pedindo permissão para viver. Você está criando sua própria vida.
E isso é o começo do sucesso verdadeiro. Estrela brilhante, a provocação que muda tudo. Agora eu quero te perguntar algo, e responda para você mesmo com sinceridade. Qual é a versão de você que está pedindo para nascer? Sim, essa versão existe. A versão com coragem, com voz, com poder, com propósito, com energia, com visão. Mas ela só aparece quando você decide que basta. Que você não aceita mais viver pela metade. Que não aceita mais sobreviver quando nasceu para criar. O sucesso é uma experiência interna. E ela começa no momento em que você diz: chega, eu quero mais. E agora chegamos ao ponto crítico desta jornada. No próximo capítulo, você vai descobrir uma verdade que Napoleão Hill, Walt Disney, Steve Jobs e muitos outros gênios entenderam profundamente. O que você faz não é tão importante quanto quem você se torna. A mente é a chave. A escolha é o motor. A disciplina é o combustível. E a visão é o destino. Você está pronto para dar o próximo passo? Antes de continuarmos, clique em inscrever-se e deixe seu comentário dizendo qual dessas histórias mais te inspirou. Isso ajuda o YouTube a entregar este conteúdo para mais pessoas que precisam despertar. Existem momentos na vida em que parece que tudo desaba. Planos falham, portas se fecham, oportunidades escapam entre os dedos. E nesses momentos muita gente acredita que o problema está lá fora, no mundo, nas pessoas, nas circunstâncias. Mas hoje, você vai descobrir uma das verdades mais desconfortáveis, e ao mesmo tempo libertadoras da existência humana. A diferença entre quem alcança o impossível e quem vive preso na mediocridade está na mente. Não nas oportunidades. Não no talento. Não na sorte. E sim, essa verdade machuca. Porque ela devolve o poder para você, e tira todas as desculpas. Mas também é essa verdade que muda o destino de qualquer pessoa que a aceita. Respire fundo. Porque hoje você vai entender por que Napoleão Hill, Walt Disney, Steve Jobs e Picasso enxergavam o mundo de uma forma que quase ninguém consegue ver. E isso pode mudar tudo para você. Estrela brilhante, a mente como criadora de destinos. Napoleão Hill estudou milionários durante 20 anos. Viajou, entrevistou, observou, analisou. E depois de investigar mais de 500 pessoas de extremo sucesso, ele descobriu uma única verdade que se repetia em absolutamente todos. Antes de conquistar qualquer coisa, eles conquistaram a própria mente. Isso parece poético, mas na verdade é profundamente prático. Porque a mente é o que decide. O que você vê como possível. O que você acredita merecer. Como você reage ao fracasso. Quanto risco você aceita. O que você faz com as oportunidades? Que vida você autoriza para si mesmo? Uma mente pequena cria uma vida pequena. Uma mente expandida cria uma vida extraordinária. Não existem exceções. Estrela brilhante, Walt Disney e o poder de ver o invisível. Antes de existir o Mickey, antes de existirem filmes, parques, impérios, magia, Walt Disney era só um jovem rejeitado. Chamaram ele de sonhador demais, de irresponsável, de louco, de alguém que não vivia no mundo real. Até que um dia ele foi literalmente demitido de um jornal onde trabalhava, porque seu chefe disse: "Você não tem criatividade suficiente." A ironia da vida. Mas Disney tinha algo que ninguém conseguia tirar dele. Ele via o que ninguém via. Ele enxergava mundos, personagens, histórias, magia, potencial, caminhos. E tudo isso, dentro da própria mente. E aqui está a parte mais importante. Ele acreditava tanto no invisível, que o invisível começou a se tornar real. Essa é a essência do poder mental. Estrela brilhante, Steve Jobs e o poder da visão inabalável. Jobs foi demitido da própria empresa. A Apple, a criação dele, tirou ele do comando. E qualquer pessoa comum teria desistido. Teria se humilhado. Teria entrado em depressão. Teria aceitado a derrota. Mas Jobs tinha uma visão tão profunda, tão interna, tão inabalável que ele simplesmente continuou. Ele sabia quem ele era. Sabia o que queria criar. Sabia que tinha algo a oferecer ao mundo. E ele voltou. Com mais força. Com mais energia. Com mais clareza. E transformou a tecnologia global. Por quê? Porque uma mente decidida é impossível de parar. Estrela brilhante, Picasso e o poder de criar realidades. Picasso foi criticado,
ridicularizado, chamado de estranho, confuso, desajeitado. Mas ele não pintava o que via. Ele pintava o que sentia. Ele pintava o que imaginava. Ele pintava o mundo não como ele era, mas como ele poderia ser. Esse é o poder do Criador. Esse é o poder de quem expandiu a própria mente. E é exatamente isso que falta à maioria das pessoas. Não é talento. Não é habilidade. Não é oportunidade. É mentalidade. Estrela brilhante, a descoberta inicial. Mentalidade é o alicerce. A mente humana funciona como uma antena. Ela emite frequências, pensamentos, crenças, emoções. E essas frequências atraem circunstâncias, decisões e comportamentos que criam a sua realidade. Se você pensa pequeno, atrai pequenas oportunidades. Se pensa grande, atrai grandes possibilidades. Se acredita que as coisas são difíceis, tudo na sua vida vira um desafio. Se acredita que tudo é possível, o universo se organiza para provar isso para você. A mente é o filtro. E o mundo é apenas o reflexo. Hill descobriu 4 pilares essenciais que aparecem em toda a trajetória de sucesso. Mentalidade, acreditar antes de ver. Persistência, continuidade mesmo sem resultados imediatos. Visualização, ver com clareza aquilo que ainda não existe. Disciplina, transformar intenção em ação diária. A fórmula é simples, mas a execução exige coragem. Estrela brilhante, o dilema: segurança ou grandeza? Agora chegamos ao conflito que destrói milhões de sonhos todos os anos. O dilema entre arrisco e cresço, ou fico na zona de conforto e permaneço pequeno. E aqui está a parte mais dolorosa. A maioria escolhe o conforto. Escolhe a estabilidade. Escolhe o caminho conhecido, mesmo que seja ruim. Porque o cérebro humano foi criado para sobreviver, não para crescer. E crescer dói. Transformar dói. Mudar dói. Mas sabe o que dói mais? Olhar para trás daqui a 10 anos e perceber que você poderia ter sido muito mais, mas teve medo de tentar. Toda vez que você escolhe segurança em vez de propósito, você se afasta da sua grandeza. Toda vez que escolhe a dúvida em vez da ação, você corta suas próprias asas. Toda vez que escolhe o medo em vez da possibilidade, você trai a versão mais poderosa de si mesmo. A pergunta é: você prefere o conforto que te limita, ou o risco que te transforma? Estrela brilhante, estratégia ou intuição? Qual caminho seguir? Outro dilema destrutivo é esse. Sigo a estratégia lógica, ou sigo a intuição? As pessoas mais bem-sucedidas do mundo combinam as duas coisas. Estratégia sem intuição te deixa robótico. Intuição sem estratégia te deixa perdido. Napoleão Hill dizia que o ser humano precisa aprender a equilibrar razão e imaginação. A razão te mostra o caminho. A imaginação te mostra o destino. A razão te protege. A imaginação te expande. Mas o que move você não é a lógica. É a visão interna. É o desejo profundo. É a certeza silenciosa que você sente quando pensa no que realmente quer. Essa sensação, esse arrepio, esse brilho, essa força. É a sua alma dizendo: é por aqui. Estrela brilhante, o sacrifício invisível. Todo mundo quer mudar. Todo mundo quer crescer. Todo mundo quer vencer. Mas quase ninguém quer sacrificar. E aqui vai uma verdade que muita gente não quer ouvir. O seu próximo nível exige que você deixe algo para trás. Pode ser um hábito. Pode ser um medo. Pode ser um relacionamento. Pode ser uma desculpa. Pode ser uma identidade. Pode ser um antigo eu. A pergunta é: o que você está disposto a sacrificar para alcançar o seu máximo potencial? Essa resposta define o tamanho do seu futuro. Agora que você começou a entender o poder da sua mente, é hora de dar o próximo passo. No próximo capítulo você vai enfrentar um território sombrio e transformador. O abismo, a fase onde as pessoas perdem tudo ou renascem completamente. Você vai descobrir por que algumas pessoas quebram diante do fracasso. Por que outras renascem mais fortes. Como transformar dor em alavanca. Por que o subconsciente reage mais ao medo do que ao desejo. Como alinhar emoção, razão e disciplina para criar riqueza real. Prepare-se. A partir daqui, a transformação fica mais profunda. Você já percebeu que todo sonho que vale a pena exige atravessar um abismo?
E que antes de qualquer grande salto, existe sempre um momento de silêncio, insegurança e medo, como se o universo estivesse te testando. Este é o capítulo onde a verdade aparece nua e crua. Ninguém chega ao topo sem antes caminhar pelo vale das sombras. Mas a maioria das pessoas não entende isso. Acham que fracasso é o fim, quando na verdade, é o rito de passagem universal dos que escolhem a grandeza. Respira fundo, porque agora você vai encarar esse abismo de frente. O fracasso quebra ou liberta. Imagine uma pessoa que está começando um negócio, um projeto, um sonho. Tudo parece perfeito no começo: energia, motivação e empolgação. Mas de repente chega a primeira porta fechada. O primeiro não. A primeira perda. O primeiro colapso. É aqui, exatamente aqui, que muitos desistem. Só que as pessoas que conquistaram riqueza, liberdade e propósito, fizeram algo diferente. Elas atravessaram o abismo. Napoleão Hill chamava esse momento de o teste final da persistência. Ele dizia: o fracasso temporário é o meio que a natureza usa para testar nossa determinação. E ele estava certo. Porque o universo não entrega resultados grandes para pessoas com fé pequena. Quando a vida te esmaga, o jogo começa. Vamos abrir esse capítulo trazendo histórias reais, como um espelho para sua vida. Diamante Azul. Pequeno J.K. Rowling, rejeitada por mais de 10 editoras, endividada, deprimida, criando sua filha sozinha. O livro que mudaria o mundo foi recusado repetidas e repetidas vezes. Imagine se ela tivesse parado na 5ª tentativa. Ou na 7ª. Ou na 10ª. Diamante Azul. Pequeno Steve Jobs, expulso da própria empresa, humilhado publicamente. Foi chamado de instável, difícil e incapaz. O mundo achou que ele tinha acabado. Mal sabiam que ele estava prestes a criar a maior virada da história do Vale do Silício. Diamante Azul. Pequeno Oprah Winfrey, sofreu abusos, pobreza extrema e foi demitida de seu primeiro trabalho na TV porque não tinha perfil para jornalismo. Você percebe o padrão? Todos eles passaram pelo abismo. Todos eles perderam, falharam, caíram. E é aqui que a verdade se revela. Não existe superação sem quebra. Não existe salto sem medo. Não existe expansão sem caos. O universo coloca o caos no caminho, não para te destruir, mas para te esculpir. O dilema moral: arriscar e perder, ou nunca viver? Este é o ponto mais profundo desse capítulo. O momento onde você encara a pergunta que separa os que apenas sonham dos que realizam. É melhor arriscar e perder, ou permanecer na zona de conforto sabendo que nunca vai conquistar nada maior do que tem hoje? Essa pergunta é um espelho. E se você tiver coragem de olhar para ele, descobrirá que o maior risco de todos é não arriscar nada. Porque o conforto te mantém onde você está. E onde você está hoje é apenas o resultado de quem você foi ontem. Para criar uma nova realidade, você precisa se tornar uma nova versão de si mesmo. E isso dói. Dói porque exige quebrar hábitos. Dói porque exige deixar ir pessoas que não te fortalecem. Dói porque exige se expor, tentar, errar, tentar de novo. Dói porque exige enfrentar a própria mente, e ela nem sempre quer cooperar. Mas enquanto alguns continuam presos ao medo, outros olham para o abismo e dizem: eu vou. E são esses poucos que descobrem que do outro lado existe expansão, liberdade, riqueza e propósito. A zona de conforto, a prisão mais perigosa do mundo. A maioria das pessoas vive dentro de um ciclo silencioso. Dedo indicador apontando para a direita: medo de arriscar. Dedo indicador apontando para a direita: medo de tentar. Dedo indicador apontando para a direita: medo de perder. Dedo indicador apontando para a direita: medo de parecer ridículo. Dedo indicador apontando para a direita: medo do julgamento alheio. E sabe o que acontece? Nada. Absolutamente nada. Elas não crescem, não evoluem, não expandem. O conforto é sedutor, é morno, é previsível, é seguro. Mas o conforto tem um preço. Ele mata o seu verdadeiro potencial. Napoleão Hill repetia uma frase simples, mas poderosa. A única limitação é aquela que você aceita na sua própria mente. O abismo não é o problema. O medo não é o problema. O fracasso não é o problema. O problema é você aceitar uma vida menor do que aquela que você nasceu para viver. Combinar razão, emoção, criatividade e disciplina, o código da riqueza.
O sucesso não é linear. Ele é uma dança entre 4 forças. Fogo, razão. Para planejar, estruturar, pensar estrategicamente. Coração amarelo, emoção. Para se conectar com o propósito para continuar mesmo quando tudo está desmoronando. Paleta, criatividade. Para enxergar caminhos onde ninguém mais vê. Martelo e chave inglesa, disciplina. Para fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não está com vontade. Pense nesses 4 elementos como engrenagens. Se apenas uma delas falha, todo o sistema desmorona. Quando essas forças se alinham, você cria algo poderoso. Momentum, o estado mental onde tudo começa a fluir. Você age com clareza, foco e propósito. Você passa a ver oportunidades onde antes via barreiras. Você se manifesta como co-criador da própria vida. Esse é o código secreto que Napoleão Hill estudou por décadas. Esse é o código que transforma vidas. O abismo não é o fim, é o portal. Imagine que a vida está te pressionando, te exigindo, te esticando além do que você acha suportável. E se eu te disser que isso não é punição, mas sim expansão? O universo te empurra para o limite não para te quebrar, mas para te fazer atravessar. Toda grande transformação começa com um colapso. Toda nova versão nasce do fim da antiga. Se você está vivendo um momento de dúvida, dor, fracasso ou queda, saiba que não é um sinal de que você deve parar. É um sinal de que você está no lugar certo. Porque ninguém atravessa o abismo sem primeiro sentir medo. E ninguém encontra o próprio poder escondido, sem antes ser forçado a buscá-lo. O abismo é o portal. E só os corajosos passam. A essa altura, você já percebeu algo. A grande transformação não começa no mundo externo. Começa dentro da mente. Cada crença, cada pensamento, cada escolha tem o poder de te aproximar ou te afastar da sua versão mais poderosa. Mas existe uma mudança ainda mais profunda. Um ponto de virada que só os que persistem descobrem. E no próximo capítulo, vamos revelar como a mentalidade certa transforma a riqueza em legado. Como alguns poucos conseguem não apenas subir, mas permanecer no topo. Prepare-se. Porque o capítulo final vai te mostrar o que realmente significa viver com propósito, intenção e poder espiritual. Se essa jornada está fazendo sentido para você, inscreva-se agora, deixe o like e escreva nos comentários. Dedo indicador apontando para a direita, eu atravesso o abismo. Essa frase não é só um comentário. É um pacto com você mesmo. É um compromisso com sua nova vida. Nos vemos no próximo capítulo. E lembre-se, o abismo não te derrota, ele te revela. Chegamos ao último capítulo desta jornada. E, antes de continuar, respira fundo. Porque agora não estamos mais falando apenas de riqueza, dinheiro ou sucesso. Estamos falando do verdadeiro legado. Aquilo que você deixa no mundo quando já não está mais aqui. O capítulo final não é um ponto final. É um renascimento. Esse é o momento em que você entende que o universo não te entrega nada enquanto você estiver preso ao medo, à dúvida ou à estagnação. Ele só abre as portas quando você finalmente desperta o seu poder interior. Se você está aqui, lendo isso, é porque você sente que nasceu para algo maior. E esse capítulo vai te mostrar exatamente como transformar esse sentimento em realidade. A reflexão final. Sucesso não é apenas dinheiro, é liberdade. Existe uma frase muito repetida, mas pouco compreendida. Riqueza não é o que você tem, é quem você se torna. A verdadeira riqueza começa na mente e se expande para a vida. Dinheiro é importante, mas é uma ferramenta. Liberdade é o objetivo. Propósito é o combustível. Quando você alcança a liberdade, você deixa de viver na reação e começa a viver na criação. Você deixa de sobreviver e começa a escolher. Você deixa de apagar incêndios e começa a construir futuros. A essa altura, você já entendeu. Sucesso é feito de mentalidade mais ação, mais persistência, mais visão. Mas existe um segredo final, o segredo que diferencia quem ganha dinheiro de quem constrói um legado. E esse segredo é intencionalidade. Intencionalidade, a força invisível que muda tudo. Napoleão Hill descobriu, após décadas estudando os maiores gênios da história, que a intencionalidade é a energia que transforma desejos em realidade. É quando você age com clareza. Quando sabe o que quer, por que quer e para onde está indo. A pessoa sem intenção navega pela vida como um barco sem leme.
Ela até pode se movimentar, mas nunca chega a lugar nenhum. A pessoa com intenção, por outro lado. Dedo indicador apontando para a direita transforma cada obstáculo em degrau. Dedo indicador apontando para a direita enxerga oportunidades no caos. Dedo indicador apontando para a direita cria estratégias enquanto outros reclamam. Dedo indicador apontando para a direita se adapta, evolui e avança. Dedo indicador apontando para a direita vibra na frequência da realização. Essa pessoa entende que a mente é o primeiro campo de batalha. E vence essa guerra todos os dias. Reconstrução, a fórmula da criação de legado. Você passou pelos medos, pelos abismos, pelas dúvidas, pelas quedas. Agora inicia-se a reconstrução. E ela acontece em 3 pilares. Mentalidade, o modelo da sua realidade. Sua mente cria a estrutura da sua vida. Se você pensa pequeno, vive pequeno. Se você pensa em risco, vive em medo. Se você pensa em abundância, vive em expansão. A mente é o centro do campo quântico. É o ponto onde intenção vira vibração e vibração vira matéria. A pergunta é: qual realidade você está projetando diariamente? Porque o universo te devolve exatamente aquilo que você emana. 2. Ação, o caminho da manifestação. A atração não funciona sem ação. Nenhuma visualização se torna real se você não se mover na direção dela. A vida recompensa quem age, quem tenta, quem se disciplina, quem dá um passo por dia. Ação é energia em movimento. E energia em movimento cria transformação. 3. Aprendizado contínuo, o código da expansão. Grandes mentes nunca param. Nunca acham que já sabem tudo. Nunca estacionam na própria zona de conforto. Aprender é o que mantém você crescendo. E crescer é o que mantém você vivo. Você pode perder tudo. Dinheiro, estabilidade, relações, projetos. Mas se você tem conhecimento, disciplina e mentalidade, você reconstrói tudo de novo e melhor. Esse é o verdadeiro poder. Esse é o legado interno. O mundo precisa da sua grandeza. Há uma verdade que ninguém te conta. Você não está aqui apenas para sobreviver. Você está aqui para impactar. Seu talento não é acaso. Sua sensibilidade não é defeito. Sua intuição não é aleatória. Seu desejo de algo maior não é ego, é chamado. Você só sente esse chamado porque tem o potencial de responder a ele. E o mundo está esperando a sua resposta. As pessoas que mudam o planeta não são as mais inteligentes ou as mais ricas, são as mais dispostas. Dispostas a tentar, dispostas a errar, dispostas a recomeçar, dispostas a não desistir. Seu legado começa quando você entende isso. Sua vida tem impacto e sua história importa. A mensagem inspiradora, a grandeza está dentro de você. O que você cria não precisa ser gigante para transformar vidas. O que importa é que seja verdadeiro, intencional e alinhado com quem você realmente é. O universo abre portas para quem age com propósito. Pessoas mudam quando encontram clareza. A vida muda quando você decide parar de ser espectador e se torna protagonista. Você não precisa ser perfeito. Não precisa ter todas as respostas. Só precisa dar o primeiro passo com coragem. Porque o universo não responde à dúvida. Ele responde à decisão. A última grande reflexão. Se você pudesse olhar para sua própria vida daqui a 10 anos, o que veria? Uma história que te dá orgulho? Ou uma história que você gostaria de reescrever? Agora imagine que existe uma verdade simples, mas poderosa. Dedo indicador apontando para a direita, a vida que você quer já existe no campo quântico. Dedo indicador apontando para a direita, ela já está te esperando. Dedo indicador apontando para a direita e você só precisa se tornar a pessoa que vai vivê-la. A verdadeira riqueza não é acúmulo. É expansão. É propósito. É influência positiva. É liberdade. Dinheiro, arte e criatividade. Tudo isso são apenas ferramentas. Você é o criador. Você é o centro. Você é o campo onde a realidade se manifesta. Não subestime o seu poder. E agora que você sabe disso, que você enxergou seu próprio poder, alcançou clareza sobre sua mente, suas escolhas e seu destino, eu te faço uma última pergunta. Você está pronto para finalmente assumir o controle da sua vida? Ou vai continuar vivendo na sombra do que poderia ter sido? A resposta vai definir seu legado.
Se esse vídeo tocou você e se despertou algo dentro de você, então inscreva-se no canal agora, ative as notificações e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. E comenta aqui embaixo. Dedo indicador apontando para a direita, eu escolho criar meu legado. Lembra? Essa frase não é só um comentário. É um compromisso com sua nova versão. Uma declaração energética para o universo. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, nunca se esqueça. A verdadeira riqueza nasce na mente. E o universo recompensa quem ousa sonhar e agir.